Em um mundo que corre rápido demais, existe algo de especial em desacelerar e descobrir a beleza de ser mulher. No Coisas de Mulher, nós resgatamos valores antigos, buscamos a leveza, a feminilidade, ou seja, o ser mulher, né, Carol? É isso que nós vamos conversar aqui e com muito prazer hoje. Você apresenta a nossa convidada? Com toda certeza. Como de costume, eu sou a Carol. E eu sou a Meire. Estamos juntas nessa jornada de descobrir o que é ser mulher e como ser uma mulher nos dias de hoje. Os desafios. E para contar um pouco pra gente dessa jornada de como se tornar uma mulher de sucesso, nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que uma mulher de Deus, uma grande empresária, Silvana Facchiano. Bom, gente, primeiramente é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Foi um convite que me tocou muito o coração, porque tem tudo a ver com um propósito meu, que é poder influenciar outras mulheres, né, nessa jornada, que possam buscar objetivos que tenham coerência com sucesso profissional e também pessoal. Né? Então, obrigada. Nós que agradecemos, é uma honra conhecer você. Eu a conheço há poucos minutos, mesmo a gente sendo da mesma igreja, mas é uma honra ter você aqui. E pra gente começar, eu quero te conhecer. Quem é você? Como você se apresentaria? Eu sou uma mulher, primeiramente, filha de Deus, né? E muito feliz e realizada pelo que Deus me deu, principalmente a minha família. Este é o meu maior projeto de sucesso, é a minha família. E que aprende todos os dias. Eu sou uma mulher que aprende todos os dias, né? Eu acabei de vir de um outro encontro empresarial e eu falo assim, nossa, quanta coisa tem para aprender, né? E quanto a gente pode fazer diferente. E ontem, por exemplo, eu estive com meu filho, eu cheguei de viagem tentando compartilhar com ele o que eu vi nesse encontro empresarial. A gente teve uma DR entre mãe e filho em termos de papel do homem e o papel da mulher, né? E como a gente fazer diferença nesse mundo. Então, eu aprendendo com ele, né? Então, assim, eu sou uma aprendiz na vida, mas sem perder o foco de ser a imagem e semelhança de Cristo. Amém. Que maravilha. Eu conheci Silvana já há muitos anos, mas antes de conhecê-la pessoalmente, eu ouvi muito falar daquela mulher forte, a coach. Eu falava que Silvana, eu falei, gente, tem que conhecer essa mulher, porque além dela ter me chamado a atenção por a competência junto a executivos e tudo mais, o que me chamou mais a atenção é que eu fiquei sabendo que ainda ela era cristã. Aí eu falei, eu quero conhecer essa mulher. E depois fiquei sabendo que era da mesma igreja, ou seja, da mesma igreja, não a central, nós somos da central, ela era de uma outra igreja, mas na mesma denominação. Então, e hoje eu estou aqui, para mim é uma honra ter você aqui, porque eu conheço a sua trajetória de longe, olhando de longe, mas como espectadora e olhando você como uma mulher de sucesso. Eu acho que é esta mulher que a gente quer conversar hoje, a mulher mãe, a Silvana, que não dá, né, Silvana? A gente é um todo complexo, a mulher eu repito isso sempre, e a gente, igual você disse, o seu maior projeto é a família. E o nosso maior projeto como mulheres, exatamente a nossa família. Mas a gente ainda tem o que nos desafiou, que é essa coisa do mercado de trabalho, ou seja, daquela função que Deus nos capacitou e nos capacita todo dia para exercer. Fala um pouco dessa mistura da Silvana. A Silvana, como que a Silvana começou, e para que a gente entenda um pouco, para que o nosso público entenda e as mulheres também possam falar, poxa, eu também posso, eu também consigo isso, eu também vou conseguir ser uma mulher de Deus, a esposa e ser uma profissional de sucesso. Fala um pouco dessa Silvana. Você é daqui de Cuiabá? Eu sou cuiabana. Você nasceu aqui? Eu nasci aqui, mas eu não me criei aqui até os 12 anos. Né? Então eu vou contar aí um pouco já contando a minha origem. Isso. Até porque assim, gente, a gente é a nossa história, a nossa jornada, né? Então não tem como ignorar nenhuma fase da vida, né? Então eu sou filha de um professor e uma
mulher do lar. Então, o meu pai, por isso que eu não me criei aqui, porque ele era professor na Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá, na Serra de São Vicente. Então, a gente morava lá, mas todos os nossos recursos eram Cuiabá ou Jaciara, né? Então, o médico era daqui, o supermercado era daqui, tinha alguns familiares aqui, e a igreja que a gente visitava de vez em quando. Fora isso, o culto acontecia na nossa casa, no nosso lar. Então, assim, a minha criação até os 12 anos foi lá, e quando a gente decidiu não fazer a Escola Agrotécnica Federal, a gente queria, eu e meu irmão que seríamos médicos, nenhum se tornou médico, mas enfim, né? E aí meus pais decidiram mudar para Cuiabá para que a gente pudesse estudar na melhor escola de Cuiabá, para passar na universidade e serem médicos. Foi quando a gente mudou para Cuiabá, em 86, mas eu tinha nascido aqui, né? Bom, e aqui eu comecei, meu irmão no São Gonçalo, eu no DASA, que era só para meninas, depois que o São Gonçalo aceitou meninas, e aí a gente foi para o São Gonçalo, enfim. E morava num bairro, né, no Cochipó, onde a gente teve as amizades e tudo mais. Mas a minha referência realmente assim de cristã, né, então eu nasci no lar cristão, apesar que a gente estava distante da congregação, de congregar na igreja. Meu pai realmente era um homem de Deus, assim. Então, ele fazia culto no lar, ele levantava a gente de madrugada para ir no monte orar. Então, assim, ele tinha realmente, era o sacerdote do lar, né? E depois, quando a gente veio para Cuiabá, ele se aproximou ainda mais da igreja, foi do conselho do Colégio Buriti, né? E era presbítero. E quando a gente mudou para o Parque Cuiabá, foi onde meu pai ajudou a construir a primeira congregação, ele que liderava a congregação, era como se fosse o pastor na congregação. Então a gente era muito ativo na igreja, crescemos na igreja. Aí eu fui líder das crianças, depois eu fui líder dos adolescentes, depois eu fui líder da mocidade. Então assim, tinha essa questão, tá aí a liderança, né, que a gente fala que às vezes as crianças que crescem na igreja, elas despertam essa liderança mais cedo, né? Por causa dessa sociedade, dessa comunidade, né? Do servir desde pequeno. Então, eu sempre servi muito, né? Desde pequena. E aí, nesse papel de estar servindo a igreja, né? O tempo todo, eu fui professora de escola bíblica dominical também. Eu conheci meu esposo, mas ele não era evangélico. Mas eu lembro que ele era um menino normal ali, né, do mundo circular, e aí eu namorei com ele um mês e falei pra ele que ele não servia pra mim, né? Por quê? Porque ele ia pra boate, eu não ia pra boate de jeito nenhum e era totalmente contra essa questão de ir pra boate, né? Aí quando eu vi que ele era desse comportamento, terminei. E era assim, né? Ele me encontrar depois da igreja, eu ia encontrar com ele, né? Aquela coisa... Enfim, e aí foi toda a questão da mocidade, da juventude, mas sempre ali ativa na igreja, mas tem a curiosidade de conhecer o mundo, aquela coisa toda. Depois de 5 anos, eu encontrei meu marido novamente, não era aquela coisa de paixão antiga, temos que voltou, nada a ver, nada, é uma coisa assim que eu não consigo explicar, quer dizer, eu consigo, é Deus, né? Encontramos novamente e nisso ele veio falar comigo, contando a história da experiência dele com Deus na carismática. E foi na igreja carismática, ele era católico. E aí eu falei, isso só pra me alugar, né? Só pra querer me convencer, né? Já que eu não queria ficar com ele, que ele não era crente agora. Ele resolveu o problema. Me convidou pra tomar um sorvete, falou de Jesus a noite inteira. Aí eu falei, tava vendendo peixe. Vendendo peixe. Aí quando chegou na frente de casa, ele me pediu em namoro, né? E aí, como eu já me sentia muito segura dos meus propósitos, do meu estilo de vida, o que eu sou, né? Minha identidade, eu falei para ele, tem algumas condições para namorar comigo. E aí eu coloquei as condições de Deus, né? Que a gente crê na palavra. E eu falei, se você quiser assim... Aí ele falou assim, é isso que eu quero. Eu pedi para Deus uma mulher de Deus e é isso que eu quero. Então tá bom. Aí eu já falei pro pessoal do RH, né, que eu fiz um processo seletivo mesmo, né? Eu defini o perfil, eu coloquei os requisitos da vaga. Ainda não era do RH, mas já estava ali. Mas já estava ali no pezinho. Então, assim, defini os requisitos da vaga, eu falei, é isso que você quer? Ele falou, é isso que eu quero. Eu falei, então tá bom, então bora. Falei, você não é obrigado. Inclusive, essa é a questão de andar juntos, né? Já trazendo essa questão de andar junto. Não é contra a religião, mas eu falei, se eu não acredito de um ir para uma igreja, o outro ir para outra. Sim. Então, assim, a gente precisa caminhar junto desde o namoro e ir para a mesma igreja. Então, se você está disposto a me acompanhar na minha igreja, então eu não exigi que ele mudasse de religião, não, mas eu falei, a gente tem que caminhar junto, porque eu não acredito numa relação
separado, né? E ele falou assim, não, eu quero Deus. Eu falei, ok. E daquele dia em diante, ele não faltava um culto, um EBD, ia comigo bonitinho, direitinho. E aí eu fui orando, né, para que Deus falasse ao coração dele, para que a decisão fosse dele, né? E aí vou encurtar a história, porque teve muitas coisas, né, no caminho. E aí eu tinha uma meta, né? Eu falei, eu só fico noiva depois que ele for membro, né? E batizado, ser membro e tudo mais. Mas ele me pediu em casamento com 3 meses de namoro. Falei, nossa, não, ainda não, né? E aí, depois que ele foi batizado, tudo, aí eu aceitei, nós ficamos noivos e casamos 1 ano depois. Então foram 6 meses de namoro, 1 ano de noivado, então 1 ano e 6 meses a gente casou. E nesse meio tempo, eu terminei meus estudos, passei no primeiro vestibular, não para medicina, porque eu não queria medicina, e eu passei em ciências da computação. Né? E eu escolhi ciências da computação assim. No que eu sou boa? Exatas. Eu era muito boa de exatas, matemática, química e física, tipo assim, média 10 no São Gonçalo de matemática, aquela coisa toda. Eu falei, vou escolher uma área de exatas. Aí eu falei, exatas que vai ser o futuro profissional. Não errei, né? Não. Falei, qual é exato? Qual o curso de exatas que vai ser o futuro profissional? Essa é a computação. E eu escolhi assim. No entanto, que a minha turma foi a 2ª turma da Universidade Federal de Mato Grosso. O curso ainda estava sendo reconhecido. Só que durante o curso, falar a verdade, assim, gente, a gente, jovens, por isso que eu não pressiono meus filhos, a gente não sabe muito bem o que a gente quer de profissão, assim. Então, a gente saiu da medicina para a ciência da computação. Mas a medicina era aquela coisa assim da mãe, na minha cabeça. Você vai ser médica, eu quero meus filhos médicos. E eu fiquei nisso. Mas na hora que eu fui fazer o vestibular, eu me imaginei no hospital. E eu falei assim, gente, doía meu corpo, arrepiava até hoje. Se eu ver um corte assim, me arrepia o corpo. Então eu falei assim, gente, não vou dar conta. E aí foi quando eu escolhi ali mesmo, sozinha, eu escolhi o curso. E me inscrevi e fiz o vestibular e passei. Então assim, aí durante o curso eu também sou muito persistente, não sou de desistir. Eu falei, isso vai servir para mim. Então eu vou até o final. Mas eu sentia falta dessa questão mais de relação com as pessoas, porque era eu e o computador, a gente programava, eu falei, como é que eu vou viver? Eu e a máquina, eu e o computador fazendo programa, né? Porque é desenvolver programa, desenvolver sistemas operacionais, né? E é uma característica da mulher, né? O querer se relacionar. A gente não consegue ficar só com o computador para sempre, né? Não. A gente gosta de pessoas ao nosso redor, de conversa. De conversar, de se relacionar. De vida na vida, né? E isso, assim... E eu tinha também aquela questão de só casar depois que formasse, né? Outra meta. Outra meta. E aí eu falei assim... Só que aí meu esposo, né? A pressão aumentou um pouquinho. A minha mãe também fazia pressão. Aí eu acabei casando no mesmo ano que eu me formava. No mesmo ano. Eu casei e formei. Porque a federal tinha aquela coisa das greves, então atrasou um pouco, né, o final do tempo, né, de terminar o curso. E o meu esposo sempre me apoiando, né, o namoro cristão, aquela coisa toda. Aí a gente casou e eu tinha muito assim... detalhe, durante o namoro a gente alinhou objetivos. E eu sempre deixei claro no namoro, que eu sempre falo para as moças, vocês não falam as verdades no namoro, aí depois que casa... quer exigir aquilo que você não combinou no namoro. O namoro é o momento para você conhecer os objetivos, expectativas, sonhos, né? É nesse momento que vocês têm, meninas, de alinhar. Porque aí lá na frente, se houver alguma cobrança, você fala assim, mas eu falei para você lá, a gente combinou isso. Né? E aí volta o realinhamento. Igual na empresa. A empresa também é assim, a gente alinha uma coisa com o colaborador, viu que saiu do prumo, o liderado, você retoma e realinha. Mas se você alinhou no início, a jornada é muito mais fácil. Agora as pessoas às vezes poupam, né? Principalmente no namoro, as moças, já falando assim para as moças, né? Tá apaixonada, cega, surda e muda, né? Esconde, né? Esconde um monte de coisa para medo de perder, mas aí na relação, a relação depois fica difícil porque ocultou várias coisas. Então eu deixava muito claro essa questão que eu queria a carreira profissional. Sim. Eu queria ser uma executiva de sucesso. Então assim, eu tinha isso como objetivo. E aí logo que a gente casou, eu passei o processo seletivo na verdade eu formei, mandei meu currículo, né, para tudo quanto é lugar, para a área de tecnologia e para a área de administração,
Porque eu falei, eu vou tentar a área administrativa, vai que tem alguma coisa, né, interessante para mim. E aí logo surgiu o processo seletivo da Antártica na época, bem próximo da Ambev, né, mas era Antártica ainda, e eu participei de um processo de 30 candidatos. Lembro como se fosse hoje, da dinâmica, eu comecei a dinâmica com 30 candidatos. A vaga era uma vaga. E eu fui selecionada para a vaga e entrei na Antártica. Aí eu falei, e ao mesmo tempo eu passei num concurso público. O salário do concurso público era quase o dobro do salário da Antártica. Aí eu falei assim, não, eu quero ter oportunidade de crescer. O concurso público, eu tinha uma visão de... Porque meu pai era concursado, meu pai era funcionário federal. Mas a minha mãe, o sonho dela, depois que eu não fiz a medicina, era ser funcionária pública. É de todo pai e mãe, né? Se hoje não mais, ou é médico ou funcionário público, porque estabilidade, olha o seu pai, né? Certeza. A certeza, a segurança. Aí eu desafiei de novo os sonhos da minha mãe. Tô tendo esse insight agora, hein, gente? Eu desafiei os planos da minha mãe. E aí eu falei assim, não. Eu vou me limitar e eu quero crescer. Então eu começo de baixo, não tem problema. Eu lembro como se fosse hoje, o salário era R$450, auxiliar administrativo 1. E algumas pessoas falavam assim, mas você é formado em ciência da computação, com canudos debaixo do braço, né? Eu falei, mas eu não sei nada. Não trabalhei, não tenho experiência profissional. Quem sou eu? Vou começar de baixo. E entrei na Ambev. E aí foi uma coisa assim surpreendente. Eu cresci muito rápido na Ambev, porque eu me entreguei a dar o meu melhor. Então, e estava já em processo de reestruturação. Então eu passei por várias reestruturações. Várias. Eu aprendi, então, de cedo o que era transformar, o que era projeto, o que era desenvolvimento, o que era mudança. Porque eu entrei lá, já teve menos de 6 meses, teve uma estruturação na Antártica. Eu entrei servindo a um gestor, eu era auxiliar de um gestor, e depois já me passaram para auxiliar 2 gestores, né, o comercial e a logística. E aí um dia eu cheguei para o meu patrão e falei assim, meu patrão, né, meu chefe, meu líder, falei para ele, olha, eu acho que eu tô, antes dessa estruturação, tá? Eu falei, eu acho que eu tô ociosa. Então vocês estão subestimando a minha capacidade de poder ajudar mais. Quando ele foi demitido, ele me deu feedback, que ele falou assim, que menina petulante, ela vai ver comigo agora. Ele me achou petulante. Eu falei, ela acha que tá subestimada? Então, peraí. Aí veio um projeto que era o Orçamento Base Zero, do Falcone, que precisava de um representante da unidade para poder ser o representante do Orçamento Base Zero. Não sabia nada de Orçamento Base Zero. Eu falei, olha, eu tenho que mandar um representante para o Orçamento Base Zero. Ele me desafiou, você topa? Eu topo. Aí, eu mergulhei para dentro. Aí eu trabalhava, tinha dia que eu varava à noite. Aí o meu esposo vinha para a empresa, ele dormia no sofá, tinha um sofá na minha sala, ele dormia naquele sofá ali para ficar junto de mim. E eu trabalhava, varava à noite. E você tinha quanto tempo de casada nessa época? Recente. Foi tudo aconteceu ao mesmo tempo. Quantos anos? Tipo assim, eu entrei na Ambev em 98. Foi o ano que eu casei, gente. Foi o ano que eu casei. Foi ao mesmo tempo. Então imagina, teve crise. Calma, vai lá, teve crise. Teve crises. E assim, porque eu entrei, mas ele estava ali, parceiro, me apoiando. E aí eu fiz esse projeto, fui reconhecida, e quando teve a montar a força-tarefa para a fusão, o meu chefe me convidou de novo. Olha, nós estamos montando um comitê força-tarefa. Antes que o CAD aprove, a gente tem que preparar para o novo modelo de gestão, mas vai ser treinado um time pela equipe do Falcone para poder, se aprovar a fusão, implantar o novo modelo de gestão Ambev, já Ambev. Você topa? Topa. Aí eu fiz um bom trabalho de orçamento, implantei orçamento e tal, topa. Fui para São Paulo, equipe do Falcone, fui treinada, tal, CAD, aquela coisa toda, foi aprovada a fusão. Eu volto com o desafio de implantar o novo modelo de gestão, que era o gerenciamento da rotina, o gerenciamento pelas diretrizes e a estruturação da área Não, primeiro foi isso. Vamos por partes. Gerenciamento da rotina, gerenciamento das diretrizes. Vim, implantei. Gente, isso eu já era uma assistente. Indo para analista. Não sei se eu já tinha crescido para analista, porque aí eu fui sendo promovida, né? De auxiliar para assistente, de assistente para analista. Mas eu não importava pro cargo e nem pro salário. Eu ganhava super pouco, eu não importava. Eu importava que eu queria... A experiência. Eu queria experiência, eu queria ser reconhecida, eu queria dar o meu melhor. Então, e aí eu peguei, fiz o trabalho bem feito, aí veio um processo seletivo interno, que na Ambev existia a área de gente de gestão. Na Antártica existia o RH da indústria, não tinha um RH na unidade de comercial de distribuição. E aí surgiu essa área, gente de gestão.
E era a área que fazia toda a multiplicação dos programas de gestão, que implantava os programas de gestão, que desdobrava o planejamento estratégico na unidade, que liderava o programa de excelência, que implantava 5S, e que fazia parte de desenvolvimento humano, que é o RH. Tudo. Fazia tudo isso, a área. Era como se fosse uma consultoria interna. Só não tinha financeiro. Só não tinha financeiro. Era como se fosse uma consultoria interna. Bem gente de gestão mesmo, gestão estratégica e pessoas. E aí teve o processo seletivo, eu concorri com os gerentes de RH das indústrias da unidade daqui, né? E eu lembro, eram pessoas mais velhas que eu, com experiência, que já estava no cargo de gerente, e eu ainda era analista. E aí eu passei no processo seletivo interno, eu assumi a área de gente de gestão. E aí, assim, quando eu assumi essa área e fui ser capacitada em São Paulo para a área de gente de gestão. Aí eu me apaixonei. Aí eu falei, me encontrei. Aí, na verdade, a minha profissão, a identificação da vocação profissional eu encontrei neste momento, foi na Ambev. Então foi a minha maior faculdade. Né? Porque aí eu me encontrei e falei, nossa, amei isso, adoro isso, gostei daquilo que eu estava fazendo. Eu falei, é nisso que eu vou me profissionalizar. E aí já, né, assumindo essa área, como nesse crescimento muito grande, os perrengues de família, tá? De família. Enquanto isso, teve momentos de ciúmes, o meu marido, e teve um dia que ele chegou para mim e falou assim, eu quero que você peça demissão. Por quê? Porque eu cresci rápido e eu sempre fui líder junto de outros homens, não tinha outras mulheres. Eu sempre ocupei a cadeira de liderança sozinha, era eu, mulher, e os outros pares meus, homens. Então eu viajava, tinha reunião com outros homens. Então isso gerou uma insegurança nele e eu percebi que eu tinha que conquistar a confiança do meu marido. Né? Mas ele estava tão inseguro que aí ele pediu para eu pedir demissão. E aí eu lembro que eu falei assim, eu lembrei da palavra daí. Eu falei, ser submissa. Ai. Falei, foi meu primeiro confronto de submissão. Tipo assim, não cabia a mim falar assim, não vou pedir demissão. Não cabia a mim, porque pelo que eu creio, eu tinha uma submissão. Aí você entendeu que existiam dois papéis. Uma era a gestora que tem que ter liderança, que tem que impulsionar, que tem que dar resultado, e a auxiliadora, a esposa do lar. Isso. Quer dizer, entram em conflito, em choque as duas. E aí, o que aconteceu? E aí eu falei assim pra ele, falei assim, olha, o recombinado, né? Falei, olha, eu vou fazer o que você tá me pedindo, mas você não reclama de ter uma mulher frustrada dentro de casa. Eu falei desse jeito. Falei, porque eu planejei isso, eu comuniquei para você que eu queria isso, que eu queria uma vida profissional, eu queria uma carreira, então eu não sei como eu vou ser dentro de casa. Aí, ok, dormimos. Quando foi 5 horas da manhã, ele me acordou 5 da manhã. Ele falou assim, amor, esquece tudo que eu falei. Me perdoa, porque o mais importante para mim, eu tenho uma emoção, o mais importante para mim é a sua felicidade. E aí daquele dia em diante, meu marido nunca deixou de existir. Mas também você deu confiança a ele, porque você falou, eu faço. Quer dizer, eu estou ao seu lado, eu entendi que você não está nos propósitos e eu vou obedecer a Deus, primeiro a palavra de Deus, Isso. né? E Deus te honrou, né? Com a confiança dele. Com a confiança dele. E aí ele falou, não, o mais importante é a sua felicidade. E aí ele foi me levar no trabalho e tal. E aí eu lembro que depois, em outras jornadas na carreira, já empresária, né, que eu era sócia proprietária da Valor, e tinha aqueles momentos difíceis, né, e eu falava assim, eu vou desistir. Eu não vou mais, já tinha filho, tudo. Ele, não, você não vai desistir, isso é você, isso tem tudo a ver com você. Você gosta de resolver problemas. Ele falava assim, não, você está reclamando dos problemas, você não vive sem eles, você gosta de resolver problemas da empresa. Você gosta. Uns nascem para criar problemas, outros para resolver problemas. E ele falava, isso te energiza, amor, isso te dá alegria, não se engane. Então, assim, aí ele só me apoiou, né? E aí, bom, então aí veio, né, o primeiro filho. Como que veio o primeiro... Vou te contar uma passagem atrás, que eu até contei num outro podcast, que eu acho que faz muito sentido, que tem a ver com princípios e valores de novo. Eu quero compartilhar um pouco bem das encruzilhadas, onde você tem que tomar decisões difíceis e o princípio e o valor é o que te norteia, né? E aí eu recebi feedback do meu diretor. Todo ano na Ambev tinha avaliação de desempenho, avaliação de competências, feedback, PDI e tudo mais. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, você tem potencial a chegar diretora corporativa da Ambev. Você tem perfil para isso. Mas esquece família.
Cara do céu. Foi, eu vi isso no meu feedback. Aí eu recebi numa boa, e aí eu falei assim, então eu vou planejar minha saída da Ambev, porque eu quero ter família, eu quero ter filhos, né? E aí eu falei assim, então daqui eu vou trabalhar mais uns 3 anos aqui e vou ser consultora. Aí eu planejei ser consultora, porque como a gente era uma espécie de consultora interno, eu planejei ser consultora. Aí eu fiquei grávida, né? E nasceu o Gabriel, meu primeiro filho. E detalhe, assim, rapidinho vou contar, né? O Gabriel, eu sou muito planejada, então eu planejei ficar grávida. Planejei a hora que eu ia parar de tomar o remédio. Aí o médico falou assim, olha, daqui tanto tempo, vai demorar um pouquinho, porque você tem que limpar seu organismo, não sei o quê. E eu já tentando engravidar, né? E aquela expectativa, né? Porque eu planejei, eu já queria que acontecesse. Mas não, foi no tempo de Deus, mas foi uns 3 meses, aí fiquei grávida do Gabriel, veio o Gabriel, e aí eu saí de licença maternidade. Quando eu voltei da licença maternidade, a Ambev já tinha uma outra reestruturação. Aí eu já não podia mais ficar em Cuiabá, porque não ia ter mais a minha área em Cuiabá, as áreas passaram a ser regionais, não mais por unidade. E aí eles me ofereceram o Rio de Janeiro, a regional do Rio de Janeiro. Então eu ia assumir uma área no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de ter bebê, eu tinha acabado de voltar da licença maternidade. E isso, meu marido estava numa outra multinacional, ele estava na Unilever e eu na Ambev. Eu sabia que ele também, talvez ele não conseguiria transferência. E detalhe, na gravidez eu morava no apartamento quando eu casei, quando nós ficamos grávidos, eu falo assim, né, eu fiquei grávida, a gente já planejou sair do apartamento, porque o Val tinha pavor de altura para criança, tal, ele tinha medo, e a gente comprou a casa do lado da minha mãe, eu comprei a casa do lado da minha mãe, para minha mãe dar o suporte do primeiro filho, então eu já tinha mudado para casa, tinha reformado a casa, tudo. Aí eu falei, e agora? Né? E eu falei, Deus, vou pensar o que eu vou fazer, né? Eu ainda não estava ainda no tempo que eu planejei sair. Sim. Então eu falei agora, né? Era o momento da decisão. Nesse inteirinho, a Lorena entrou em contato comigo, que é a dona da Valori. Ela tinha 4 anos a empresa, não era a Valori ainda, era a Olus Consultoria. Ela prestava serviço para mim no recrutamento e seleção, porque eu era gestora do RH, eu contratava ela para fazer processo seletivo. E então ela me conhecia na relação de cliente-fornecedor. Aí ela ligou para mim, ficou sabendo, tô sabendo que você vai ser transferida para o Rio de Janeiro, você não vai fazer isso, né? Ela é muito estratégica. Falei com você, ela falou, não, vem aqui, vamos conversar. E aí foi quando ela fez a proposta para eu vir para a empresa, com a possibilidade, já com o plano de ser sócia dela. Falei, pronto, antecipou os planos, agora é a hora de eu ser consultora. E aí eu me desliguei, eu fiz meu desligamento, eu tinha que fazer algumas rescisões lá, fiz meu desligamento, organizei tudo, passei tudo para a matriz. Aí eu me desliguei e trabalhei até no sábado, na segunda-feira eu estava na Olus, na época, trabalhando com a Lorena. E aí foi uma jornada de 13 anos, a empresa cresceu tudo muito. Isso, Silvana. 13 anos. Aí eu trouxe todo o meu... Gente, eu me lembro disso, quando você estava nessa... E assim, ela era muito reconhecida como recrutamento e seleção. Sim. Mas eu trouxe todo o meu portfólio de gente de gestão. E aí a consultoria cresceu muito, foi quando a gente fez reposicionamento de marca, mudou de Olus para Valori, e para realmente trazer a identidade de consultoria, então cresceu bastante. Então eu estava ali no momento assim, realizada profissionalmente, era a consultoria mais reconhecida no estado, a gente fazendo um belo trabalho, né? Mas eu sempre trabalhando muito, aí falar desse período trabalhando muito. Aí tive babá para os meus filhos, fiquei ausente de casa. Você já tinha o segundo filho? Não, aí quando foi o Gabriel foi em 2001, aí 2006. Isso foi interessante. Porque eu falei, agora quando que eu vou ter o segundo? Eu queria ter mais um. Eu falei, quando que eu vou ter o segundo? E trabalhando. Isso a Lorena também teve as filhas dela. Aí ela chegou um dia pra mim e falou assim, Sil, você vai ter que decidir ter do jeito que tá, porque eu não sei, se você esperar diminuir o trabalho pra você, porque eu falava assim, o dia que eu tiver menos trabalho, eu paro para ter filho. Só que não parava o trabalho. Aí ela falou assim, acho melhor você ter assim mesmo e fica tranquila. Aí ela me deu esse respaldo. Você falou, né? Parece ela falando, fica tranquila. E ela me deu esse respaldo, sou muito grata, né? Inclusive a Lorena por isso, porque ela me deu esse respaldo. Ela falou, se você pode parar para ter seu filho, eu seguro as pontas aqui, né? Vai ter seu segundo filho. E aí eu peguei e de novo parei os remédios, né? Tudo organizado. Agora vou ter meu segundo filho, tudo organizadinho.
E nisso, o Gabrielzinho já pedia, né? O Gabrielzinho, que agora é meu Gabrielzão, né? O Gabriel já pediu o segundo filho, o irmão. Só que ele pediu a irmãzinha, né? E ele chegou um dia e falou assim, mãe, eu falei que quando, né, que vem minha irmãzinha, né? Aí eu falei assim, filho, isso não depende da mamãe. A mamãe já fez a parte dela, já parei de tomar o remédio. Agora é com Deus. Gente, foi muito lindinho. Primeiro ele falou assim, mãe, para de tomar esse comprimidinho, que ele via eu tomando comprimidinho. Para, mamãe, que eu quero o irmãozinho, né? E aí eu falei, ó, a mamãe já parou o comprimidinho, agora é com Deus. E aí ele pegou, largou o que ele estava fazendo, acho que a gente estava almoçando, Ele falou assim, então eu vou pedir agora, Papai do Céu. Gente, foi uma oraçãozinha mais linda do mundo. Aí ele falou assim, Papai do Céu, eu quero que o Senhor coloque a sementinha na barriga da mamãe, que essa sementinha cresça, cresça, cresça e nasça minha irmãzinha. Em nome de Jesus. E dá saúde para ela, dá força para ela ter esse bebê. Gente, ele orou uma oraçãozinha, a coisinha mais linda. Ele pediu. Um mês depois eu estava grávida. E aí que eu descobri a gravidez, na verdade, né? E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu falei assim, filho, eu tenho um presente para você. Aí ele falou assim, o que, mamãe? O que, mamãe? Eu falei assim, você pediu pro Papai do Céu. O Papai do Céu tá dando para nós. Ele falou, meu irmãozinho! E ele assim, agradeceu a Deus, assim, coisa mais linda. Não veio a menina, veio o Pedro, que é uma bênção, que é a minha cara, igualzinho. Igualzinho. O pessoal fala assim, gente, é a Sil na versão masculina, né? E aí veio o Pedro e, assim, hoje até falando assim, a relação deles é linda, coisa mais linda, assim, dos dois irmãos. E aí teve o segundo filho, eu já era consultora. Aí, gente, empresária, não é mais seletista. Não. 2 meses eu estava trabalhando de volta. Fazia viagem com a babá e o Pedro. Aí eu ia viajar, estava amamentando ainda. Eu colocava a babá e o bebê no carro e ia visitar cliente. Deixava eles no hotel. Ia trabalhar, voltava, dava mamar, voltava para as empresas, para os clientes. Gente, falando assim, gente do céu, mas eu não parei. Eu não parei. Eu falei, gente, se eu estivesse esperando para ter o segundo filho... Estava esperando por muito tempo. Eu não ia parar. E sempre foi assim. E aí eu continuei trabalhando com planos, com sonhos. E meu esposo também, a gente construindo juntos. E a gente construiu a vida em termos assim, de estilo de vida. A gente construiu juntos o que a gente desejava mesmo. Então, eu não critico tanto essa Silvana do passado, porque, inclusive, chegou um momento que eu cheguei a pedir perdão para os meus filhos, isso é recente. Vocês me perdoam por a mamãe ter se ausentado de casa, né? Porque eu tinha babá 24 horas. Até os 4 anos do Pedro, ele teve babá 24 horas. Eu tinha babá de final de semana, gente. Eu tinha babá de final de semana, porque eu estava cansada. Então, eu não queria estar correndo atrás da criança, então eu tinha babá para correr atrás, mas eu estava ali junto com meus filhos. Mas eu nunca negligenciei a educação espiritual, nunca. Então, podia estar cansada que for, o domingo era totalmente do Senhor, EBD, culto, então as crianças não faltavam à igreja, ia na igreja, MIFAC, acampamento, retiro, liderança, então tudo isso ao mesmo tempo. Então eu trabalhava, mas eu estava envolvida com a igreja, eu estava levando minha família na igreja, então assim, e eu ia fazendo tudo ao mesmo tempo. Uma correria, mas eu não achava que era, sabe, uma correria. Para mim, eu estava vivendo meu propósito, vivendo meus objetivos, né? Construindo aquilo que eu queria para minha família, para mim, né? E aí a gente realmente construiu isso tudo. Quando foi em 2015, aí teve uma nova virada profissional, né? Deixa eu só falar essa parte da babá. Chegou uma hora que realmente a gente percebeu que a gente precisava tomar uma decisão de tirar a babá, porque a gente estava mal acostumados, né? A gente falou assim, a gente não sabe se nossos filhos estão recebendo no dia a dia aquilo que eles deveriam receber, que só os pais podem dar, né? Vai ser desgastante, vai ser trabalhoso, e chegamos à conclusão que tinha influência, né, das babás sobre a educação deles também. E aí a gente decidiu tirar a babá. Nossa, foi um perrengue. Nossa, porque assim... Eles tinham quantos anos na época? O Pedro tinha 4 e o Gabriel tinha 10, né? Não, 11. São 5 anos de diferença. 4, Tô ruim de conta. 9. O Gabriel tinha 9 e o Pedro tinha 4 aninhos. E aí a gente ficou mais
né, com eles, assim, não, O tiramos que dava mais trabalho era o Pedro. nós tiramos babá da noite e do final de semana. Do dia não, porque eu trabalhava. Isso. Aí depois a doméstica foi ajudando, a gente foi tirando também a babá do dia. E assim, a gente estranhava um pouco, porque era a gente que tinha que correr, a gente que tinha que falar, a gente tinha que corrigir. Aí era mãe, mas toda a mamãe, porque não tinha babá para pedir, né? Mas foi muito bom, foi muito importante, porque teve essa aproximação, né? Teve essa coisa de entender realmente o papel do pai, da mãe, na íntegra, 24 horas, aquela coisa, foi importante para nós. Bom, e aí, deixa eu ver aqui, a jornada é grande, né, gente? Meu Deus, é grande, gente. Aí você chegou naquele momento em que eu acredito que você deu uma outra virada direção profissional. E aí, quando a gente, em 2015, ainda não tinha realizado alguns sonhos, que é, por exemplo, a casa que a gente tem, né, o estilo de vida que a gente tem hoje, ainda não tínhamos alcançado isso. Mas vivíamos muito bem, né, e aí eu fui convidada por uma empresa, uma grande empresa, para assumir o papel de diretora de RH. Mas eu era sócia proprietária da Valori, né? E, na verdade, quem me convidou era um coach. Eu comecei o coach desde 2004, né? Então, assim... Você fez qual escola? A ICI. ICI. E, assim, junto com a Lorena, a gente foi pioneiras no coaching em Mato Grosso. Isso é verdade, porque a gente fez a primeira formação em 2004. Vocês foram as primeiras. Eu me lembro que falava em coach, era Lorena e Silvana. Foi nessa época que vocês ficaram, assim, eram personagens da área executiva, principalmente de coach, eram as personagens de relevância, que todo mundo começou a pensar, esse negócio de coach é bom, vou fazer também. E aqui, pelo menos em Mato Grosso, e aí começou a desenvolver esse ambiente, né? Eu me lembro. A gente já fazia o acompanhamento individual de executivos, mas não existia o coach. A gente fazia o acompanhamento com a nossa experiência de liderança, né, de desenvolvimento, o PDI e tal, mas não existia o coach. E aí veio o coach, a gente incorporou esse produto, esse serviço dentro, e aí eu tinha vários coaches. E a maioria deles eram diretores, CEOs, e um dos meus coaches era o Rodrigo Caselli, que era CEO do Grupo Avenida, e alguns diretores do Grupo Avenida também. Então eu fiz um processo desde a sucessão dele, né, para assumir a posição do pai como CEO do grupo. Então eu participei foram 3 anos o programa dele, assim, né? Eu fiquei com ele durante 3 anos. E ao final desse 3º ano, foi uma surpresa, gente, foi uma surpresa assim, não se passava pela minha cabeça. Eu não tinha nem currículo atualizado, porque eu era autônoma, era empresária, sócia proprietária de uma empresa, eu estava na minha zona de conforto, estava tudo bem, aquilo era o meu lugar. E aí ele pegou e fez o convite para eu assumir a diretoria de RH. E detalhe, durante as sessões de coach, eu trabalhei com ele essa demanda, essa necessidade durante 1 ano. Que ele trouxe uma diretora de São Paulo, não deu certo. Aí ele contratou um melhor headhunter de São Paulo buscando um diretor de RH e eu trabalhando nessa agenda com ele no coach, normal, agenda do coach. Não tinha nada a ver comigo mesmo. E quando ele fez esse convite, eu quero que você venha assumir essa área, eu pensei bem, eu acho que essa cadeira é para você, eu gostaria que você assumisse. Eu falei exatamente isso para ele, eu falei assim, não, você tá doido, você só tá brincando. E ele virou e falou assim, muito sério, né? Ele falou assim, não, eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Eu falei, então, eu preciso de um dia para falar para você se eu vou pensar no assunto. Eu pedi um tempo para falar se eu ia pensar no assunto. Que eu falei, você me pegou 100% de surpresa. Isso não passa pela minha cabeça, né? Não passava pela minha cabeça. Fugiu do seu plano? Total. Planejado? O plano... Esse você não tinha planejado. Isso eu não tinha planejado. E aí eu falei assim, bom, vou levar para Deus, né? Que coisa é essa? Se ele permitiu, tem alguma coisa nisso. É o plano perfeito. Aí eu peguei, ele falou, não, tudo bem, eu espero. E nisso eu liguei para o meu esposo. Então assim, eu sempre dividi as minhas decisões com o meu esposo. Sempre dividi, sempre. Ele sempre foi a primeira pessoa que eu acessava. E eu liguei para ele e falei, amor, você não sabe o que aconteceu agora. Eu tava até trêmula mesmo, porque para mim era um choque assim. Tipo assim, a possibilidade de virar minha carreira que eu não tinha planejado, né? Então, e aí eu falei para ele, falei assim, o Rodrigo me convidou para ser diretora de RH do grupo. Ele simplesmente falou assim, é seu número.
é perfeito para você. Eu falei, como assim, amor? Você não tá entendendo. Eu falei para ele, você não tá entendendo. Eu vou deixar de ser empresária autônoma para ser seletista de novo. Para estar numa cadeira executiva, numa empresa, tal, assim. Ele falou assim, aí foi muito bom essa revelação dele. Ele falou, quem que você está enganando? Você sempre foi executiva. Você nunca se deu liberdade de dona. Você é executiva. Você abre a empresa e você fecha a empresa. Você trabalha mais horas do que qualquer um na sua empresa. Você trabalha pra caramba. Você não se permite descansar. Você é executiva. Aí eu, pum, tipo assim. E eu, não, tenho liberdade, né? Sou autônoma. Pá. Ele falou assim, não, e empresa de moda, tudo a ver com você adora moda, você... Falei, amor, vamos conversar mais sobre isso, vamos orar, né? E aí, na época, a gente estava fazendo um curso à noite, olha só, de teologia na igreja. E a gente foi para o curso, e o pastor que estava dando aula, o pastor titular que estava dando aula nesse dia, e ele virou, ele estava dando a aula normal, de repente ele parou e falou assim, olha, se você, eu nem sei porquê, mas me caiu falar isso aqui agora. Se você tem uma decisão difícil para tomar, Deus já confirmou no coração do seu cônjuge. Cara do céu. Eu olhei para ele, nós nos olhamos, o olhinho cheio de lágrimas, os dois, né? Tipo assim, e aí eu falei, ainda vou confirmar na palavra. Olha, é duro, né? O coração da mulher é difícil. Quer muitas provas, gente. Não, a gente quer letreiro, pisca, assim, ó. Deus pisca. Luminoso, dizendo, diante de mim. aceita, é seu. E aí eu orei e falei, Deus, fala comigo na palavra, confirma na palavra. Eu quero escrito aqui, que é pra eu ser. Desenha. Separa as letras, que é pra eu dizer sim pra essa proposta. E aí eu ia ler a palavra e Deus confirmou, né? Esse é meu plano para você, sai dessa terra e sai desse lugar, e assim, e Deus foi confirmando a palavra, todo dia que eu abria era da mudança, de eu sair daquele lugar e ir para o outro, que Deus estava me chamando para um novo plano, para uma nova realidade. Gente, aí assim, eu ainda não tinha comunicado a minha sócia, porque eu precisava ter um porquê, né? Que você ainda ia pensar sobre o assunto, né? E aí, quando eu falei aí eu falei com ela primeiro, antes de dar o sim para ele. E aí eu falei, foi um choque para ela também, né? Porque ela não esperava, com certeza não esperava mesmo. E eu falei assim, mas... falei, Lorena, Deus confirmou. É plano de Deus. E eu vou. E aí eu falei assim, mas fica tranquila que eu não vou te deixar na mão. Eu vou negociar com o Rodrigo. E aí eu pedi pro Rodrigo 90 dias. Aí ele falou assim, eu te espero. Eu falei, eu preciso de 90 dias, porque eu não vou deixar ela na mão. São 13 anos de relacionamento, 13 anos de parceria, né? Eu sabia que tinha muita coisa comigo, né? E que eu precisava deixar lá também, né? E aí eu pedi 90 dias. Nesses 90 dias eu contratei consultor, eu treinei consultor, eu peguei todo o meu conhecimento, coloquei em forma de POP, de procedimento operacional, de planilha, do como fazer cada produto, cada serviço. Escrevi tudo que estava na minha cabeça, eu escrevi e fui treinando uma equipe de consultores para deixar ali toda a minha experiência daquele tempo. Porque, gente, foram 13 anos, a gente atendeu empresas de todos os segmentos, de todos os portes, desenvolvemos muito projetos, né? E eu tinha o papel de diretora técnica no grupo, né? Então, eu contratava os consultores, eu treinava os consultores, eu liderava todos os projetos de consultoria que estavam nos clientes. Então, os clientes me conheciam porque eu aparecia em alguns momentos estratégicos dos projetos, porque às vezes tinham outros consultores executando. Então, eu estava muito na entrega do produto, né? Muito no desenvolvimento do produto. A gente desenvolvia o produto juntas, claro, né? O desenvolvimento do produto era juntas, mas a gestão operacional da entrega do cliente era muito na minha mão. E então eu precisava, né, deixar a empresa sem prejuízo com a minha saída. Né? E aí, ok, ele aceitou. E aí eu fui, depois dos 90 dias, e assumi a cadeira, assim. E foram... Gente, não arrependo da decisão. Foi uma experiência incrível. Quantos anos? Aí foram 4 anos lá. E aí eu entrei com todo o meu projeto, né? Aquele plano que eu desejava para as empresas, que eu quero que o meu cliente compre. Eu falo para os meus clientes, faça essa transformação na gestão de pessoas. Então, aquilo que eu queria vender para os meus clientes, eu pude executar.
Porque aí era eu na gestão. Sim. E graças a Deus o Rodrigo me deu muita autonomia, mas muita autonomia. Ao ponto assim de eu entrar no segundo dia, ele mandou um e-mail para toda a empresa falando: a partir de agora, essa decisão é com a Silvana, não é comigo. Se ela disser sim, sim. Se disser não, não. Então ele me deu muita autonomia. E aí eu fiz um plano estratégico para estruturar a área de gestão de pessoas. E eu implantei esse plano estratégico todinho. Eu implantei todos os subsistemas. Então eu implantei todos os subsistemas de RH. Eu estruturei a equipe, eu remodelei a equipe, eu troquei sistema operacional. Eu fiz tudo que eu acreditava que era para entregar o melhor resultado. E só que nesse inteirinho a empresa foi mudando a operação, a matriz para São Paulo. E eu comecei a fazer ponte aérea. Cuiabá, São Paulo, Cuiabá, São Paulo. A diretoria foi mudada toda para São Paulo. Ficou no final 2 diretores aqui, eu e mais um. Né? O irmão do Rodrigo, eu acho também que ficou, né? O Christian. Que aí eles também mudaram para São Paulo. E eu fui ajudando nessa transição, de fazer transferência de funcionário para São Paulo, montar a estrutura lá, montar aqui, mudamos de escritório, saímos do Porto, fomos para o distrito. E eu fiz toda essa liderança de transição, de mudança. Aí de novo eu na transição. Gente, minha história é transição. É transição da empresa, modelagem, é transformação. Por isso que eu falo que hoje, né, o propósito da minha empresa é transformação, porque eu vivi a transformação o tempo todo. E aí eu já estava numa outra jornada lá em São Paulo e chegou a decisão de eu ir embora ou não, porque aí já faltava só eu ir mesmo, né? Mas a empresa estava entrando num outro ritmo, num outro movimento, que ela acabou depois sendo vendida, eu acho que todo mundo sabe, né? Eles venderam a empresa e quando eu assumi, ele deixou claro que ele queria uma pessoa como eu, estava remodelando a diretoria porque eles estavam buscando um IPO. Isso brilhou meus olhos porque o que ele queria alcançar era um desafio novo para mim, né? Ajudar a empresa a alcançar o IPO, ajudar a empresa nesse crescimento, né? A profissionalizar ao ponto de um IPO. Então, eu vim com esse desafio e brilhou meus olhos. Público, o que é IPO? É quando a empresa ela abre, né, capital na Bolsa de Valores, que ela passa a ser, né? As pessoas possam adquirir ações, né, da empresa. Então, a empresa não é mais só dos fundadores, da família, mas ela tem abertura na Bolsa. E, então ele buscava isso, acabou que no processo eles tinham essa opção ou a venda, e acabaram indo para a venda, né? Em vez de abrir o IPO, eles venderam a participação para um grupo maior, um grupo africano. Mas no último ano meu lá, aí já eu não estava conseguindo fazer a transformação que eu gostaria, porque o objetivo era outro da empresa. Sim. Então, tanto ele quanto eu entendemos que a minha jornada tinha se encerrado, porque eu ia ter que assumir um outro caminho que não era o que eu queria, o que eu acreditava. E aí foi uma conversa super amigável, né? Aí de novo, gente, teve sim o dedo de Deus, porque mulher não é fácil, como você falou. Eu ainda estava comprometida em correr riscos, em abraçar a causa, sabendo que aquilo ia ser super desconfortável para mim. Comecei a mexer com a minha mudança. Teve isso. Eu me lembro disso. E aí eu comecei a mexer com a minha mudança, fui para São Paulo, encontrei colégio para os meus filhos, encontrei um apartamento. Eu já estava com o contrato de aluguel do apartamento na minha mão. E você tinha acabado de construir sua casa. E eu tinha acabado de construir minha casa, a casa que eu construí do jeito que eu queria. Você falou. Eu construí a minha casa. Nesse período na avenida, eu realizei muitos sonhos que eu tinha. E um deles foi construir a minha casa no condomínio que eu desejava. A casa estava novinha, mobiliei ela toda do jeito que eu queria. Eu estava 2 anos na casa, 2 anos só na casa, ainda estava desfrutando da casa. E eu ia buscar apartamento em São Paulo, e nada se parecia com a minha casa, nada chegava aos pés da minha casa. Eu falei, meu Deus, e com o mesmo valor de locação que eu receberia na minha casa, porque o custo lá é muito alto e eu ia morar num bairro que é muito caro, que é o Morumbi, que é perto da sede da empresa, do corporativo. Então, mas eu já tinha escolhido o apartamento, já tinha escolhido a escola e já estava com o contrato, faltando só eu assinar. A dona do apartamento já tinha assinado o contrato. E a minha casa também eu já tinha locado, o pessoal já tinha assinado o contrato, só faltava eu assinar da locação da casa, porque na hora que eu abri a boca eu aluguei minha casa, né?
E inclusive foi uma coisa de Deus que os inquilinos me tornaram um dos maiores clientes meu. Então foi muito interessante isso, né? Porque eles iam morar na minha casa, depois eles me contrataram e eu fiz um trabalho lá, que é o pessoal do agro. E aí, quando eu estava com esses 2 contratos, eu orei, porque algo no meu coração estava incomodando. Estava uma coisa assim estranha, eu não estava com aquela paz que a gente sabe quando é de Deus, né? Aí eu falei, tem que levar para Deus, eu posso estar intervindo aqui nos planos de Deus, eu posso estar intervindo, né? Igual Sara, né? Que quis intervir nos planos de Deus. Falei, eu posso estar intervindo. Orei e falei, Deus, se eu estiver indo para o caminho errado, intervenha. Eu orei, acho que no outro dia, ou 2 dias depois, o Rodrigo me ligou, se eu tô indo aí para Cuiabá, vamos conversar? E aí Deus já tinha falado no coração dele. Deus usa quem Ele quer. Deus tinha falado no coração dele e Deus confirmou no meu coração, aí foi tranquilo, aí eu decidi realmente encerrar, isso foi em dezembro, no finalzinho do ano. Não foi uma decisão fácil, porque eu estava um pouco já acostumada com aquela vida, né? Mas realmente Deus não queria me tirar daqui, e na sequência veio a pandemia. Então eu ia mudar para São Paulo em janeiro e a pandemia começou em abril. Ou seja, eu ia ficar aqueles anos preso no apartamento, longe da minha família. Olha o que eu ia passar na sequência. Nossa. Porque foi 2020, né? Isso foi 27 de dezembro de 2019. Porque o seu marido não iria? Não, nesse momento, ele estava em transição, ele estava desempregado. E eu já tinha mandado ele para São Paulo, detalhe. Porque eu tinha um flat lá, porque como eu ficava muito ponte aérea, eu tinha um flat lá que eu deixava minhas coisas lá. E aí ele já tinha ido para São Paulo, eu já falei, fica lá. Vai buscar emprego em São Paulo. Nem procure Nem aqui. procura aqui, porque já que a gente vai mudar para São Paulo, procura emprego em São Paulo. E ele também é executivo? Ele também é executivo. Ele é gestor da área comercial. E não surgia. Não surgia. Então, porque Deus queria mesmo, né? Exatamente. Mas eu, no controle, mandei para São Paulo. E aí, mas Deus não abriu as portas para ir lá, porque não era pra gente ficar lá. Enfim, aí ele saiu, aí eu não fui, ficamos. Inclusive, logo depois ele arrumou um emprego maravilhoso aqui, né? Que foi muito bom para ele, foi uma jornada incrível. E aí ficamos. E aí eu fiquei. No momento, tipo assim, vou tirar um sabático. Vou descansar e vou ver o que Deus quer para mim nos próximos capítulos. Não sei se eu quero ser diretora executiva de novo, não sei se eu volto para a consultoria, e fiquei assim. Só que aí começou os contatinhos, né? Os contatinhos. Na verdade, não. Vou pular uma parte aí. Com uma semana eu recebi uma proposta idêntica ao que eu fazia no Grupo Avenida, que era assumir a diretoria de RH de uma empresa e implantar toda a gestão estratégica. Inclusive eles falaram, implantar aquilo que você implantou na outra empresa, que foi o Grupo Canópolis. E aí eu assumi a diretoria de RH do Grupo Canópolis, que eles até então não tinham diretores de RH. O diretor administrativo financeiro compartilhava dessa diretoria, mas eram pessoas que foram meus clientes no passado na consultoria, me conheciam muito e me acompanhavam. E aí eles falaram que já estavam de olho, mas iam esperar o meu momento, né? E aí eles, quando souberam que eu estava no mercado, foi uma semana, gente, uma semana. Eles entraram em contato comigo, eu apresentei minha proposta, nós fechamos a proposta e eu assumi a diretoria. Um longo sabático, né? O longo sabático. Aí eu assumi a diretoria, aí eu estava lá, já tinha feito o planejamento estratégico para 4 anos, aprovado em conselho, aprovado verba no conselho para implantar a gestão estratégica de pessoas. E aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Então, e eles tiveram que tomar decisões difíceis, né? Porque as lojas fecharam, né? Teve que fechar a loja, não tinha atendimento. Então, eles decidiram retroceder, né? Assim, encerrar todos os contratos que estavam ainda no período de experiência, e porque eles sabiam que eles iam ter que fazer demissões, algumas coisas assim. Então, é um momento que, na verdade, ninguém sabia, né? Por quanto tempo aquele ia durar. Mas o varejo tem que tomar decisões rápidas, não pode demorar muito, né? Então, eu entendo, eles sentiram a necessidade de tomar uma decisão rápida, e aí suspenderam, porque o meu projeto era implantar a área de gestão estratégica de pessoas, então era um investimento. E era com pessoas, né? Coisa que na pandemia... No momento que não dava para... Era uma transformação, era um desenvolvimento, não era uma manutenção, não era necessidade básica, né? Lógico que tem necessidade básica, o recrutamento e seleção, tem coisas que continuam. Bom, aí eu saí, por causa da pandemia, aí que eu vim nessa questão de agora eu vou esperar, ver o que dá.
E alguns empresários começaram a entrar em contato comigo: eu não consigo te contratar como diretora, eu não consigo pagar o salário de diretora, mas como você pode ajudar? E aí eu comecei a prestar serviço de assessoria. Falei, vou ajudar. Tô aqui parada, vou ajudar. Tá, quanto que eu posso te ajudar? Ah, um dia por mês, um dia 4 horas por semana? Quanto tempo que você está do seu lado eu te ajudo? E eu comecei daí. Os meus primeiros clientes foram empresários que queriam ter uma diretora de RH part-time, vamos dizer aí, né? E aí surgiu a assessoria em gestão estratégica de pessoas. E fiz isso de 2020 até 2024, praticamente. Foi até início de 2024. Aí logo eu estava com a carteira lotada, eu não tinha mais agenda. A minha agenda estava totalmente comprometida, eu não conseguia vender mais nenhum projeto, atender mais nenhum cliente, porque eu ocupava toda a minha carteira. E aí foi quando eu falei, eu preciso repensar meu modelo de negócio, porque eu não tenho agenda, eu não posso ajudar mais nenhuma empresa, eu vou ficar... Como é que eu faço para ajudar mais empresas, né? Como é que eu faço para levar essa minha experiência para mais empresas? E aí eu conheci o modelo mais escalável, digital, de consultoria, e daí eu até... Meu primeiro nome, minha primeira marca era Silvana Facchiani, eu usava o nome Silvana Facchiani, a logo, tudo. Aí nasceu a Flama Gente Gestão, que é um novo modelo de negócio, que é realmente falar, não, é ter uma empresa, que vou precisar contratar gente, vamos ter inovação, tecnologia para entregar mais esse know-how, essa experiência toda para mais empresas. E a gente começou aí essa transição desde o ano passado, em 2024, com o nascimento da Flama Gente Gestão, e a gente trabalhar aí no mundo digital também. Então hoje nós temos uma plataforma onde a gente entrega vários produtos e serviços voltado para a gestão estratégica de pessoas, né? Tanto para a gestão, né, que é a parte do planejamento estratégico, quanto a parte de desenvolvimento humano, todos os subsistemas de RH, estruturação da área de gestão de pessoas. E temos um time, entregamos isso agora não mais só fisicamente, conseguimos atender empresas do Brasil todo, né? Então, mas aí a Silvana se reinventando. Aí onde que entra isso? Ah, foi fácil mudar? Não, gente, outra mudança. Porque para mim foi muito difícil mudar do modelo tradicional para o modelo digital, ainda é. Porque Silvana, é uma mudança de modelo mental. E tudo isso aí, você contando toda a sua trajetória, você falou alguns momentos, você disse assim, do seu filho, que você pediu perdão do seu filho, para os seus filhos. Para as mulheres que estão assistindo, a gente vê a trajetória de uma mulher de sucesso, né? De sucesso profissional. Sim. E a parte mãe, o que você poderia dizer das suas, do seu travesseiro? Porque a gente vê que não foi uma trajetória simples, não é uma pessoa que vai lá, cumpre um papel, um servidor público. Quanto isso te custou familiarmente? Entendeu? Custou. E a gente sabe que se você mexe na balança de um lado, ela pesa do outro. Então, teve preços altos que eu paguei, sim. Quer ver? Agora eu trouxe assim, a primeira luta muito grande que eu tive, quando eu estava nesse momento ponte aérea, Cuiabá, São Paulo, e ficava uma semana, às vezes 2 semanas em São Paulo, depois vinha para Cuiabá. Nesse período, meu filho teve um problema emocional, ele teve depressão. Vou ter que segurar para não chorar. Mas eu chorava de lá, eu chorava com meu marido no telefone, porque eu tinha que estar trabalhando, mas meu filho não estava bem. E assim, mas eu sabia que eu não ia estar controlando isso, né? Então eu orava, pedia para Deus cuidar do coração do meu filho. Eu orava muito, assim, o que eu tinha que fazer, assim, se eu não podia estar presente com ele, eu tinha que estar presente com Deus, pedir para Deus estar cuidando do meu filho, né? Mas foi difícil, porque eu não estava ali, né? Eu queria estar cuidando, ficar do lado, parar tudo para cuidar dele, mas eu não podia parar tudo. Então tive choros, dores, né? Aí o meu marido ficava mais presente, porque ele estava numa empresa local, ele podia estar mais próximo dele, né? Busquei ajuda, claro, na época, né, profissional, para tratamento e tudo mais, mas foi outro momento muito difícil. No entanto, que uma das coisas que pesou na minha decisão de empreender e não mais voltar para o mundo executivo foi porque o Pedro, o segundo filho, estava entrando na adolescência e eu falei, eu não vou repetir o erro do passado. Eu quero estar mais presente com meu filho, eu não sei o que espera ele na adolescência, né? Porque a adolescência é um momento muito difícil, né? E eu estive mais ausente do Gabriel e eu falei, eu preciso estar mais perto do Pedro, eu não vou repetir isso. E a
o mundo empreendedor, apesar de exigir muito da gente, você tem mais liberdade para parar na hora que você precisa parar. Sim. E ficar junto na hora que você precisa ficar junto. E eu ia ficar dentro de casa, ia ficar mais em casa, né? Então esse é um benefício que me trouxe muito, esse novo modelo. Por isso eu quis também esse novo modelo digital, que hoje eu trabalho mais home office, mas muito, 80% home office. Então eu consigo preparar uma refeição para os meus filhos, eu almoço com os meus filhos, eu tomo café com eles, eu levei meus filhos para a escola. Você acha que é um resgate? Se você fosse pensar assim, olhar para trás, olhar no retrovisor, tivesse um retrovisor aqui, o que você podia deixar para as mulheres de experiência de tudo isso, falar assim, olha, o que eu faria diferente? Tá. Né? Pensando no equilíbrio, um equilíbrio entre a mulher que trabalha fora e a mulher que fica em casa. Qual o equilíbrio disso que você podia olhar para trás e falar assim, talvez eu fizesse diferente isso ou não? Eu faria tudo de novo. O que você pode deixar para nós, para o público feminino? Nossa, vocês estão fazendo uma pergunta que eu ainda estou tentando responder, tá? Porque eu estou num processo de aprendizado do papel da mulher. Gente, eu não paro de estudar. Hoje eu estudo mais ainda, né? Um livro que eu estou lendo agora é aquele Amor e Respeito. Eu acho fantástico. Quem não leu ainda, eu recomendo. Amor e Respeito, né? Elas precisam de amor e eles precisam de respeito. É excelente. É fantástico esse livro. Eu estou lendo ele e eu estou aprendendo mais. E vejo que eu tenho muita coisa para mudar e para melhorar neste papel. E a conversa minha ontem com meu filho era sobre isso, né? E eu falava para ele, eu não sei se eu faria, gente, é isso que eu tô falando. Essa resposta não está pronta. Mas o que eu tenho visto, assim, é que a mulher, ela deveria poder parar naquela primeira fase dos filhos para poder ficar com eles. Os 2 anos, né? Os 2 aninhos, assim, de poder cuidar da criança, porque é a formação, né, do indivíduo até os 6 anos, né, que defendem que até os 6 anos a parte fundamental, né, do emocional e tudo mais. É lógico que a formação mesmo, neural mesmo das pessoas acontece até aos 21. Então você teria parado? Você teria parado? Talvez eu teria parado para ficar mais com eles, né? Porque eu me vi cobrando isso depois. Foi quando eu pedi perdão para eles. Foi de não ter estado mais presente com eles. Por exemplo, o meu filho mais velho, ele assumiu uma responsabilidade de pai do caçula. Isso deu problemas para ele emocionais, porque ele se cobrou muito de querer ajudar a mamãe e o papai a cuidar do maninho e da casa. E aí ele se tornou, foi um fardo muito pesado para ele. Mas foi uma coisa de Deus, a gente chegou a conversar sobre isso, choramos juntos, oramos juntos e tiramos a carga dele, porque Deus revelou para nós e a gente tirou. Essa carga não é sua. Qualquer erro de comportamento do maninho é responsabilidade do papai e da mamãe, não é sua. Porque aí teve aquela fase da criança que fazia coisas erradas na escola, né? Sim. E aí ele assumia, ele sofria porque o Pedro não estava comportando como deveria. Então, e isso eu sei que foi uma responsabilidade nossa. A gente deixou esse peso para ele, e não era dele isso era meu, era do pai, né? E a gente teve a oportunidade de retratar tudo, pedir perdão, orar, reconciliar, isso é interessante. Eu nunca, quando eu percebia os meus erros, eu pedia perdão e tratava. Então, quando eu vejo, voltando para os meus filhos e pedindo perdão sobre a minha ausência, pedindo perdão sobre eles terem sentido uma responsabilidade que não era deles, eu falo, então eu saí desse lugar na hora que não era para sair. É um processamento, tá? Isso está 100% pronto? Não. Porque quando eu pedi o perdão para eles, eu falo assim, não, mãe, você não tem que sentir culpa. Nós sabemos que você fez tudo isso para nos dar a vida que nós temos hoje. Então, eles reconhecem, eles valorizam. Aí eu falo, e aí? Tá errado, não tá, sabe? Então, é difícil, eu acho que eu não tenho uma resposta 100% pronta. Porque ele fala que foi importante essa luta, essa busca, né? Que sempre foi para entregar o melhor para eles, dar o melhor para eles. Mas eu acho que se a gente puder dar uma paradinha, ficar e depois retomar, eu acho que a mulher... Hoje em dia o mundo fala que é cruel, não dá para retomar, mas dá sim. Dá. Hoje eu acho que nós temos mais oportunidades. Hoje as mulheres têm muito mais oportunidade, muito. Fala-se muito disso, né? Eu acho que talvez você não teria hoje
lembra o executivo que diz assim, você vai chegar no momento de estar no topo da hierarquia, mas você vai ter que esquecer família. Talvez, eu acho que hoje, de tanto se falar do papel da mulher, talvez não te falasse mais isso. Sim. Eu acho que hoje ninguém ousa falar isso para uma mulher. Mas eu fiquei 2 anos. Eu fiquei 2 anos dos dois, mas eu me cobrei do mesmo jeito. Ai. Eu acho que é um fardo que nós, mulheres, sofremos, porque eu me lembro que a advocacia não é fácil, né? Cumprimento de prazo e tudo, e você vai se envolvendo. Teve uma época no meu escritório que nós tínhamos quase 1000 processos tramitando. É quase uma vara judicial. As responsabilidades e o trabalho com prazo e tudo mais pesaram, então eu negligenciei alguma... Não é que eu negligenciei, eu sempre estive muito presente, mas eu me cobrava muito. E eu cheguei com o Hildebrando para Ana Clara e falei a mesma coisa. Eu falei, filho, a mamãe vai deixar. Porque o Hildebrando sempre falava para mim, deixa, fica em casa. Você não tá aguentando, deixa. Ele sempre foi assim, deixa. E engraçado que era uma coisa minha, era uma coisa mais profissional, porque ele nunca falou para mim assim, você precisa pagar uma conta. Uhum. O Hildebrando sempre foi muito assim, não, isso aí é para mim. Deixa comigo, eu vou fazer... Sim, o provedor sou eu, e eu vou trabalhar, vou dar aula à noite, eu vou para a escola da magistratura ministrar aula, eu vou não sei na onde, e ele fazia muita coisa ao mesmo tempo. Então ele sempre, mas eu queria ter aquela coisa do propósito, do que você quer viver, a mulher, eu tinha isso. E chegou nesse momento, eu falei, filho, me perdoa, e os dois estavam sentados na cadeira, eu falei, a mamãe vai ficar em casa, a mamãe não vai... Não, nós não queremos, nós admiramos a senhora assim, nós não queremos que a senhora fique em casa, nós não queremos. E eles citaram, eram pequenos, algumas pessoas que ficavam em casa, mãe, elas são muito chatas. E eu achei aquilo o máximo. Mãe, você não, você chega lá, você chega poderosa, eu lembro dele. Eu admiro isso. Então assim, mas essa guerra interna, né, Silvana? É uma guerra você interna. Fica com... Eu acho que a mulher de Provérbios tinha a mesma... Mas eu não li hoje Provérbios junto com meu filho para mostrar para ele que meu filho, você tá vendo que ela cuida da casa, mas ela também vai negociar. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Eu acho que ela tinha o mesmo problema, porque ela era humano. Eu acho que essas crises, ela devia ter, né? Mas a gente faz essa retrospectiva para que a mulher entenda que hoje a gente vê muito um linguajar mais feminista, a mulher é o que ela quer, ela é o que pode ser. Eu acho que aos olhos de Deus deu uma mulher multifacetária, para nós um papel, mas depende dos talentos que o Senhor nos deu para suportar tudo isso. E a inteligência emocional, né, para não faltar o equilíbrio. Eu estou aqui, mas eu estou aqui. Eu acho que as crises são naturais, como o homem deve ter do suporte, de ter o sacerdócio, de ter que sustentar. Eu acho que ele também deve ter a crise dele. Nós temos a nossa aqui no nosso cantinho. Talvez a nossa seja mais fácil, porque a dele deve ser uma cobrança a deles é maior. Muito grande. Então, assim, a sua trajetória foi linda. Eu amei. Eu não conhecia dos detalhes. Era espectadora de pontos da sua vida. É uma mulher admirável. Uma mulher admirável. Aos meus olhos. Uma mulher admirável. Fala um pouco mais da mulher serva. Como que foi nessa trajetória, no meio de toda essa loucura, essa executiva forte, mulher do planejamento que sai lá da computação e vai para a gestão, que tem muita lógica, né? Um pensamento mais lógico. E como que ficou o papel da mulher serva na igreja, e a mulher, a esposa, ao lado deste homem que você escolheu toda essa trajetória viver até o fim da vida. Sim. Bom, a gente ouve muitas histórias de pessoas ao fim da vida, o que elas falam, né? Que elas deveriam ter feito mais. Que eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto está vivendo. E no fim do dia, nunca é sobre deixar uma história profissional de sucesso. Nunca é. O legado que a gente deixa tem relação com as pessoas, né? Então, eu sempre me cobrei fazer as coisas que tenham um legado
voltado para o quanto eu amei o próximo, o quanto eu fui realmente esse instrumento de Deus, né? Que seja enquanto eu estou mentorando um ser humano, uma pessoa que é um profissional, quando eu estou implantando um projeto de transformação numa empresa que é formado por pessoas, né? Quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou com o meu esposo, quando eu estou com as minhas funcionárias do lar, o tempo todo eu sempre me cobrei fazer diferença na vida das pessoas. Eu sempre me cobrei. E eu creio que isso é espiritual, é de Deus, assim, porque Deus cobra isso de nós, amar o próximo, servir ao próximo. Então, a gente existe para edificar a vida do próximo, porque é isso o único que nós vamos levar para o reino, para o céu, é as pessoas. O fruto do nosso trabalho são as pessoas que vão viver eternamente. O fruto do nosso trabalho não são coisas, não são empresas bem-sucedidas. Cobrar da gente, a gente falou isso no outro episódio, isso martelou muito na minha cabeça. Ele não vai cobrar de nós quantos projetos, quantos contratos a gente fechou. Ele vai cobrar de nós o quanto de Cristo nós refletimos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, eu quero que você... Eu tô muito ansiosa para saber esse outro lado, assim. Eu sou bem o oposto das duas que estão aqui. Eu sou literalmente o oposto, assim. Então, eu queria conhecer esse outro lado dessa mulher que entendeu que ela precisa refletir Jesus, mas como ela tá fazendo isso? Bom, assim, como eu falei, eu vivo isso o tempo todo. Gente, eu sou muito intensa em tudo que eu vivo. Então, por exemplo, falar algumas coisas simples. Na minha casa, eu paro para aconselhar minhas funcionárias domésticas. Quantas vezes eu parei naquela correria, eu falei, gente, eu tenho uma reunião agora, mas fala, o que eu posso te ajudar? Aí elas vêm, desabafa, fala, eu falo de Jesus, eu oro com elas e saio correndo, vou tomar banho, me arrumar para ir para eu sou assim. Então, assim, eu não deixo passar a oportunidade Sim. de refletir, né, a pessoa de Cristo através de mim. Então, se essa pessoa está precisando de ajuda, então, não é assim, não tenho tempo para a funcionária, ela está cuidando da minha casa, ela está no papel dela, eu estou no meu e... Não, eu me preocupo, eu mando uma mensagem. Meus filhos, gente, ontem meu filho falou uma coisa, falou assim, mãe, nem toda refeição tem que ser uma DR. Vocês viram que eu recebo feedback, eu tenho que aprender. Então a gente pular um pouco, né, filho? Mãe, Porque aí o momento que eu tinha com eles era a mesa. E eu não pedi oportunidade. Se eles falassem uma coisinha que eu vi a oportunidade de ensinar, eu já estava ensinando. Ensinando, discipulando, falando, dando exemplo, não sei o quê. Então, eu nunca perdi as oportunidades. O pouco tempo que eu tinha com os meus filhos, era muito bem aproveitado, era muito intenso. Eu acho que é falar de qualidade, né? Não de tempo. A qualidade, o tempo de qualidade. Eu sempre busquei isso. O tempo de qualidade. Então, eu fazia assim, esse tempo é precioso, eu tenho que dar o melhor de mim nesse tempo. Gente, eu não consigo ficar parada na frente de uma televisão maratonando. Ontem eu sentei para fazer isso, a cuidadora da minha mãe, hoje a minha mãe está comigo, tem cuidadora, e ela passou assim e falou assim, você está assistindo? Série? Eu tava assistindo. Você está assistindo série? Eu falei, tô, porque eu não estou conseguindo nem trabalhar e nem ler um livro. Porque eu queria continuar trabalhando, meu marido tá viajando, tá, gente? Porque se ele estivesse aqui eu tava tomando um vinhozinho com ele. Mas ele tá viajando, aí eu tava sozinha, meus filhos com a programação na igreja, graças a Deus, e eu falei assim, eu tô sozinha, eu falei, vou trabalhar. Só que eu estava muito cansada, porque eu vim de 4 dias intensos, eu tava nesse encontro empresarial em Floripa, e aí eu tava tentando ainda trabalhar, eu muito cansada, não tava conseguindo trabalhar mais. Para, Silvana. Fui lá, tomei um café, falei, vou ler, mas a minha cabeça tava assim, desfalecendo. Eu falei, eu não vou conseguir ler, eu vou dormir. Vou assistir um filme, porque filme eu não durmo assistindo, não durmo. Eu assisto até o final. E eu tô assistindo a série de Davi, né, que tá fantástica, tô gostando muito, na Prime Video. Aí eu falei, vou assistir Davi que eu tô atrasada, já tem 3 séries, já lançou 3 episódios, vou assistir Davi. Mas eu sou muito seletiva no que eu assisto, sou muito seletiva. Na maioria das vezes tem tudo a ver com a palavra de Deus, senão eu não assisto. Mas assim, eu falo assim, eu não vou perder meu tempo assistindo qualquer filme, eu não vou perder meu tempo fazendo outra coisa que não seja para edificar. Eu sou extremamente exigente com isso. Às vezes até incomodo meu marido, meus filhos, porque eu não gosto de perder o meu tempo com aquilo que não edifica a minha vida ou a vida dos meus, assim.
Então isso eu acho que é a minha preocupação em viver o tempo todo aquilo que Deus planejou. Sim. Na igreja, eu penso assim, eu falo assim, eu não posso estar esquentando o banco de cadeira. Eu nunca me conformei em ficar na igreja simplesmente como uma membro da igreja que vai no culto todo domingo e não serve o reino, Só não serve, recebendo e só não recebendo e distribuindo. não distribuindo. Então eu nunca fui banco de igreja, nunca. Porque eu não concordo, sei lá, e ficava, falei, mas gente, não foi para isso que Deus me chamou. Então hoje, assim, eu servi 10 anos no MIFAC, e aí eu recebi o chamado do aconselhamento bíblico, então agora tá eu e meu marido com toda a correria que nós temos, a gente faz curso à noite na igreja de aconselhamento bíblico e estamos nos preparando para o Ministério de Aconselhamento Bíblico. Eu já estou 1 ano e meio me preparando para o Ministério de Aconselhamento Bíblico, porque eu senti esse chamado, estou me preparando e quero servir neste ministério. Então, e por que eu identifiquei o aconselhamento? Porque eu já aconselho pessoas o tempo todo. Eu sou daquela que as pessoas às vezes na academia me procuram para aconselhar. Na academia me param e desabafam e falam alguma coisa. E aí eu tô andando. Então eu falei, gente, como que eu posso entregar um conselho melhor, Sim, que não seja aquele pautado sim, na palavra? Na palavra. Então, acho que por isso Deus me chamou, tipo assim, você já tem muita técnica, você é coach, é mentora, já aprendeu um monte de coisa de Agora técnicas aí do mundo Vem circular, aplicar aqui mas na vem vida. pra cá e vamos costurar isso com a palavra de Deus para você entregar melhor. Então, assim, eu sinto Deus fazendo essa obra em mim, sabe, de melhoria. Tipo, se eu olho para trás, eu vejo um monte de defeito na Silvana do passado. Então, e sei que lá na frente eu vou ver defeito na Silvana da agora. Então, mas eu tô sempre aberta para aprender, fazer melhor, agradar mais a Deus. Ainda cometo muitos erros, peco, com certeza. Pela nossa fraqueza, é a luta incessante da carne contra o espírito, né, o tempo todo. E então isso é uma coisa do refletir, né, a glória de Deus e de viver o propósito de Deus. Então, se eu estou na igreja, eu tenho que estar cumprindo a missão para que Deus me chamou espiritual. Cumprir a missão espiritual. Se eu estou no trabalho, eu também estou cumprindo a missão espiritual, porque Deus manda a gente ser excelente naquilo que a gente faz. A gente tem que fazer com excelência, a gente tem que fazer com primazia, a gente tem que fazer com amor, a gente tem que impactar a vida das pessoas. Então, aí eu procuro ser aquilo que Deus chamou para ser no Já teve trabalho. alguém desses executivos que veio orar com você? O meu CEO, que foi meu coach. Só para você ter uma ideia, que fez muito sentido e Deus confirmou na palavra, alguns coaches eu senti a liberdade de compartilhar a palavra. Nem todos. Eu pedia se podia, e eu tinha uma lista de transmissão de devocionais diário. E o Rodrigo era um dos coaches que eu compartilhava. E então, quando ele me chamou, ele falou assim, ele sabe quem eu sou. Ele sabe no que eu creio. Ele sabe qual é a minha base. Então, sabe assim, aquela liberdade, ele contratou a Silvana por inteiro? A Silvana total, integral, sem tirar nada. Porque eu tive momentos na vida profissional onde as pessoas queriam afastar a Silvana cristã da Silvana profissional. Eu também já tive. Teve momentos que eu fui rotulada. Falar assim, crente é muito assim, ó. Crente é muito, vocês são muito limitados, tem que abrir a cabeça. Então, geralmente por mulheres, né? Por mulheres. Por mulheres. Você não ouve isso de homem. Onde eu era proibida de orar com a equipe. Eu já tive momentos assim, né? E ali não, ali eu entrei a Silvana inteira, porque assim, ele conhece, ele respondia algumas mensagens, uma das maiores que ele respondeu foi aquela do sogro de Moisés, que para mim é um exemplo de delegação, que o sogro de Moisés fala para ele, Jetro, né? Que ele fala para ele escolher 10, que vai liderar sobre 100, que vai liderar sobre 1000. E ele ensina ali como delegar, que você não precisa carregar o fardo da liderança sozinho. E eu compartilhei isso, porque ele estava no momento de formar o time de diretores, olha só, ele estava formando o time de diretores, porque ele tinha muitos abaixo dele, ele estava formando essa estrutura de liderança. E eu compartilhei aquela palavra, aí ele respondeu, falou, Sil, isso fez total sentido. E aquilo eu vi que motivou ele, porque a gente estava trabalhando a competência de delegação no coach. E eu mandei uma palavra de Deus que estava ligada à delegação. E ele respondia, ele falou assim, isso me marcou muito. E o dia que ele me convidou, ele falou assim, aquela passagem que você me deu, e ele comentou. Então eu falei assim, ele sabe dessa essência, né? E permitiu que eu fosse isso, né? Na integralidade, né? De viver a palavra também na vida profissional, sem limitações, né?
É lógico que agora com a minha empresa eu tenho mais, né, conexão ainda. E tem acontecido muito isso. Também muitos dos clientes que me contratam, as empresas que me contratam, compartilha dos valores espirituais, dos valores cristãos, compartilha disso. E eu acho que isso acaba sendo um diferencial, não é? Mas é um diferencial porque assim, uma frase que eu ouvi essa semana, numa palestra de marketing, né, de marketing e vendas, ele fala assim: você é seu próprio nicho. E isso colou em mim, no tanto que eu gravei a frase, porque às vezes a gente fica tentando agradar todo mundo. Isso é uma coisa que eu tive que tratar em mim, porque eu tinha muito isso, né, do meu perfil, a questão da excelência, passou da excelência e foi para o perfeccionismo, né, e que eu tenho ainda que corrigir, tenho que tratar, tenho que controlar, né, que eu tenho essa tendência de querer só fazer o que é perfeito, né, então já internalizei a frase antes feito do que perfeito, já internalizei porque é para eu fazer, que eu posso ajudar com o bom, não precisa ser o ótimo. Então eu internalizo várias frases para ajudar eu nessa transformação, de transcender aquilo que Deus quer que eu faça. E quando ela falou assim, você é seu próprio nicho, eu falei, tá aí. As pessoas que precisam da minha ajuda, aquelas pessoas que se conectam com a minha vida, com a minha verdade, né, com aquilo que eu acredito, com aquilo que me sustenta, né. Então, hoje eu vivo esse momento, assim, sabe? Que é tudo muito integrado. É porque hoje as pessoas se conectam com pessoas, né? Porque teve época que você comprava a marca, mas a marca, ela não tinha uma história. Hoje, por exemplo, a Flama, ela tem da essência da Silvana. Sim. É inexorável você olhar para a sua empresa e não estar... perceber que dentro vai ter toda a sua trajetória, toda a sua experiência, toda a sua essência, quem você é, e quem vai contratar a Flama contrata por tudo isso. Sim. Quem contrata a mim contrata por tudo que eu sou, ou nem contrata porque sabe que aquilo que nós temos, né, o completo, o todo, não faz parte do modelo que ele está procurando. Então, eu acho que tem muito isso que o marketing falou, né? Eu tive algumas palestras, alguns cursos, e falando sobre isso, olha, as pessoas se conectam com pessoas. Se conectam com pessoas. Com pessoas. Então, para contratar a Flama, a pessoa vai querer saber quem é que está por trás da Flama. Sim. E aí ela se conecta, tanto que hoje você vê muito o CEO ou, né, enfim, os gestores, aqueles trazendo o fundador para frente da marca, para as pessoas saberem que aquilo ali tem uma história. Então, vindo para o Instagram, vindo para as redes sociais, o dono vindo falar quem ele é, porque as pessoas olham aquela história e falam, nossa, que empresa. Essa empresa tem história. Ou seja, essa empresa tem essência. Então é muito disso. Eu acho que a gente vai ter oportunidade, né, para falar sobre a Flama, o que você pode trazer para mulheres, mas não neste podcast, porque hoje a gente queria conhecer, entender quem era a Silvana, uma história que com certeza para a mulher que está assistindo e para homem também, para entender um pouco do universo feminino, poder entender que também pode trabalhar e que pode ficar em casa. Então é uma opção do casal. Acho que o que eu tiro é que você lá atrás você combinou antes do casamento, depois vocês fizeram uma reanálise no planejamento, ou seja, vamos replanejar, vamos rodar. Agora não tem mais... Eu estava vendo esses dias, porque lendo os livros do Falcone, tem o PDCA, agora diz que isso já está meio que ultrapassado, né? Falar sobre isso, mas eu acredito que não. Mas vamos rodar o nosso planejamento. Não, o PDCA está super em alta. Só dá um outro nome para ele. Então tá bom. Entendeu? Porque tudo na vida você tem que planejar, executar, checar e tratar a não conformidade. Roda de novo o PDCA. Pois vocês tiveram um momento que tiveram que sentar, peraí, e ele te abençoou e disse que vá. Então, assim, para que a mulher saiba que ela pode também. Acho que o equilíbrio é o ponto. Às vezes, a gente é tão intensa que a gente foge um pouco do equilíbrio. E aí, a gente falava no outro podcast de buscar o espelho da mulher do provérbio para que a gente traga para a nossa vida como cristã.
né? Olhar para ela e dizer assim, tá faltando o que em mim? E talvez o dia a dia, que a gente fala sempre da nossa leveza, buscar a leveza, buscar aquela coisa da mulher antiga, um pouco daquela essência para esta mulher que está aqui planejando uma nova empresa, que já nasceu, que tem tanta coisa e que daqui a pouco vai explodir. Já explodiu. Mas assim, por quê? Porque por trás tem todo um aprendizado de vida prática que o livro não dá. Não dá. Você é um livro. Você é um livro. Eu uma vez escrevi um artigo e palestrei que nós somos mapas esculpidos pela vida. Vou falar na secretaria aqui na Secretaria de Gestão do Estado, e eu falei sobre isso, e Deus me deu esse insight de falar, porque era um impulsionar para mulheres que estavam lá no mês da mulher, que nós estamos agora, e eu falei que nós éramos mapas por isso, cada linha, erros, acerto, constrói o que nós somos hoje. E quando a gente olha para trás, a gente pode olhar e falar, eu aceito tudo isso, e eu preciso corrigir, porque a Meire de ontem é pior do que a Meire de hoje, e certamente a de hoje é pior do que será. Então, quando a gente olha para esse retrovisor, a gente olha e fala assim, nós somos mapas. Eu aceito tudo isso. Sem tudo isso, eu não sou o que eu sou hoje. Silvana não seria jamais. Então, esse livro que você abriu aqui, e que você trouxe da sua intimidade para nós, já é muito aprendizado você passou. Acho que quem estiver assistindo vai ver, vai ter a oportunidade de até mesmo recalcular a rota, falar assim, será que eu estou acertando? Ou então, por que eu não posso trabalhar também? Por que eu acho que eu não tenho que trabalhar? Sim. Ou então, não, para mim tá bom assim, não é isso que eu quero. Eu até quero compartilhar rapidíssimo, no momento, por exemplo, só para... eu tenho na minha equipe uma mulher e um homem, que são os consultores, e é interessante como eu estou apoiando. Para mim, no primeiro momento, eu tive que... Foi um confronto, mas eu estou aprendendo com ela e eu estou apoiando. Ela tem uma criança, ela tem filha pequena e ela escolheu trabalhar só meio período. Ela é minha consultora part-time, meio período. Ele não, ele entende que ele está no papel de provedor, que ele tem que trabalhar o máximo e para poder dar esse lugar para a esposa, ficar com as crianças. Então eu estou vivendo isso com os meus consultores, está sendo muito lindo. Assim, eu aprendo com eles e vejo como que eles estão. Eles já são jovens, muito mais jovens que eu, e que já entenderam esse equilíbrio. Então, eles querem sucesso profissional, mas neste momento ela decidiu que ela tem que cuidar da filha dela, e no meio período ela trabalha, e que é isso que eu estava falando para vocês hoje, a gente tem muito mais oportunidade, porque com o home office, com as novas profissões, com a nova maneira de trabalhar, gente, a gente tem a opção de escolher meio período, por exemplo. Nós não tivemos muitas, né? Nós não tínhamos, porque era o CLT, ou você trabalha de carteira assinada o dia inteiro, você não trabalha, né? E hoje não. Hoje tem essa opção, tem essa flexibilidade nas empresas e eu acho muito bacana para que possa buscar esse equilíbrio. Então, eu estou vivendo isso com a minha equipe e eu também estou desenvolvendo esse lugar que você falou de leveza. Então, a gente tem que estar sempre buscando a nossa melhor versão, inclusive esse é o propósito da Flama, levar as empresas a encontrar a sua melhor versão enquanto empresa e enquanto pessoas, porque é um aprendizado contínuo. E eu estou agora nesse processo de me permitir ser mais leve, me permitir descansar, me permitir desacelerar, porque realmente eu sempre fui muito acelerada, muito intensa, né? E sempre compartilhando isso com meu marido, que ele até estranha. Olha, gente, eu vivo transformações. Eu acho que por isso que meu marido não vai enjoar de mim. Nós estamos casados, vamos fazer 27 anos de casados, e porque eu vou transformando, vou recombinando com ele, mas não transforma princípios e valores. Isso não tem transformação. Perfeito. Conduta, atitude, caráter não tem transformação. O que a gente transforma é comportamento, sempre buscando o que a gente pode fazer de melhor. A gente pode transformar meios, que são as carreiras profissionais, que hoje não tem mais a carreira linear. A pessoa pode ter várias carreiras diferentes. Ela pode estar em 2 carreiras ao mesmo tempo. Seu filho está fazendo 2 faculdades. Pois é, eu Debranda, eu sou mediadora e sou advogada. E advogado. Então, assim, hoje é muito mais flexível isso. Mas esse recombinado, né, com o seu parceiro. Então, eu e meu esposo, a gente combina, ó, amor, eu tô indo agora para este lugar. O que isso vai implicar? Tudo bem para você? Isso vai exigir de você isso, tudo bem? Né? Porque tem impacto em quem está do seu lado. Aí, e a gente vai se apoiando. Teve momentos nessa jornada que ele ficou desempregado,
né? Então acontece também, às vezes pode ser um homem que fica desempregado, e aí? Que aí você que vai ter que realmente ser a provedora, mas que aquilo é temporário, não é o definitivo, né? E isso não tira a honra deles, o lugar deles dentro de casa, de autoridade, de decisor, de líder da casa. Porque eu acho que a gente confunde muito, eu já fiz isso, tá? Tô falando de experiência própria, de achar que porque você é maior profissionalmente, você que manda em casa, né? Então, eu já fiz isso, gente. Eu tenho feito essa transformação, né? Porque é isso, a gente está tão intenso no trabalho, a gente carrega essa força, essa autoridade, né, do mundo profissional para dentro de casa. Aí em casa você quer ser a mesma coisa, né? Dura, profissional, líder, comandante, exigente, pá. E aí você começa a cansar os que estão à sua volta. E aí você entende, não, peraí, não precisa ser assim. Então, hoje eu tô nessa transição da mulher mais leve, mais tranquila, né? Permitir descansar, ser A maturidade mimada. nos dá isso também, né? Essa conversa tá tão gostosa que nós vamos dar uma pausa. Tudo que é bom acaba. É muita história. Não é muita história, mas nós vamos fazer uma outra parte. Nessa outra parte, nós e vocês vão conhecer a Silvana por um outro lado, né? Ela fez essa transição aí do mundo corporativo para uma empresa dela, de um novo modelo de negócio, mas também tem uma outra Silvana que está chegando por aí, muito atrativa, que a gente vai se conectar muito, e por isso a importância de você ter ouvido toda essa história, né? Existe uma grande bagagem que eu tenho certeza que logo, logo essa bagagem vai chegar para você de um outro jeito. Mas para isso a gente precisa fazer uma pausa. Nós vamos continuar gravando a segunda parte. Fica aí, por favor, e não deixe de conferir a segunda parte desse podcast. Vocês viram que tem muita história. E essa história é para ser compartilhada, é para ser visto, aplicado na sua vida ou tirado alguma coisa que tá aí. Então tem muita gente que precisa ouvir isso e nós contamos até mesmo para o sucesso do Coisas de Mulher, que você compartilhe, que você curta, envia para sua amiga, enfim, né, Carol? Exatamente. Nós precisamos da sua ajuda e estamos aqui, nós vamos para a parte 2 agora, logo mais você vai ter a parte 2 de Silvana Facchiano.